Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre matemática financeira, tá? A gente vai analisar aqui um fundo muito comum nos investimentos, nas carteiras de investimento de muitas pessoas, tá? E a gente vai tentar passar para vocês aqui algumas ferramentas, alguns conceitos, algumas ideias para você decidir se vale a pena você entrar nesse investimento ou não, em quais situações, para quais fundos isso faz mais realidade na sua carteira, tá? Nós vamos falar dos certificados de operações estruturadas, os COIs. Então, nosso propósito aqui é pegar um COI de uma corretora, tá? Analisar completamente as condições desse investimento para você entender bem como que funciona um COI, verificar as condições em que você possivelmente vai sair ganhando ou não nesse investimento. Isso tudo com base num exemplo prático, tá? Exatamente para que não aqui é fazer análise se esse COI em particular que eu estou mostrando para vocês vale a pena ou não, mas dá para você a ferramenta que você precisa para averiguar se um determinado COI que você pretende incorporar à sua carteira faz sentido para você ou não. Para isso você precisa ter as ferramentas e é isso que a gente quer discutir aqui com você hoje. Discutir os conceitos, discutir as ferramentas. Se esse conteúdo for legal para você, já dá um like aí pra gente, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seus comentários, eles são muito importantes pra gente. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu fazer um disclaimer aqui, tá? Esse vídeo ele não é de nenhuma forma, nenhum tipo de recomendação de investimento. Na verdade, o nosso propósito aqui, a gente vai pegar um exemplo de uma corretora, pode ser de qualquer corretora, eu só vou pegar essa aqui, porque é a corretora que eu tenho acesso a esses produtos, tá? Mas de nenhuma forma isso aqui é uma recomendação de investimento. A nossa ideia aqui é uma ideia muito mais educativa. É muito mais para passar para você certas informações que você precisa analisar nesse tipo de investimento para que você mesmo saiba se ele vale a pena ou não. Tá? Então, naturalmente aqui a gente não está vinculado a nenhuma corretora, a gente não está recebendo nada por isso, não estamos aqui fazendo nenhum tipo de recomendação de qualquer investimento ou de qualquer papel ou de qualquer título que o valha, tá? É apenas para te ajudar aí, é para que você faça essa análise quando você precisar, se você está aí pensando em colocar um COI na sua carteira. Muito bem, o que é um COI? O certificado de operações estruturadas, basicamente, ele tenta incorporar num mesmo investimento características de renda fixa e de renda variável. Tá? Então, o COI, em geral, ele está vinculado a um ativo subjacente, ou seja, a um índice de mercado, que é, em geral, um índice de bolsa, uma cotação de uma determinada ação aqui ou no exterior, um ETF do exterior, enfim, ao qual o seu investimento vai estar vinculado diretamente, ou seja, a rentabilidade do seu COI ele vai estar vinculado a esse ativo, só que até um determinado nível. Então, os COIs eles têm travas que funcionam da seguinte forma: até um determinado percentual de um determinado índice, que é o índice a qual esse COI está vinculado, você pode estar sujeito à variabilidade deste índice. Tá? E a partir de um determinado momento, de um determinado valor desse índice, ou de algum outro índice que o COI tem que te informar, né, que a proposta, que a estrutura do COI tem que te informar, você entra no estágio de renda fixa. Vamos dar um exemplo clássico de como é que funciona isso. Por exemplo, vamos supor que eu estou montando uma estrutura de um COI para vender para você, que ele é assim, ele é baseado, por exemplo, numa ação. Por exemplo, Vale, tá? Então, por exemplo, eu vou lá, pego essa ação da Vale e te vendo esse COI hoje e falo assim, a partir de hoje começa a contar, vamos ver qual que é a cotação da Vale. Vamos supor um valor fictício, R$20, tá? E aí, daqui 3 anos, nós vamos averiguar de novo qual que é o valor da Vale. Se esse valor tiver, por exemplo, positivo, 40, 50 reais, você recebe o percentual de crescimento dessas duas observações, do início e do final. Se eventualmente a ação da Vale ela performar negativamente, ou seja, o rendimento for menor, o valor da cotação da Vale, depois de 3 anos, naquele momento da observação, ele for menor que o valor inicial, por exemplo, R$15, eu te pago um valor fixo independente do percentual de queda desta ação. Então, note que é uma estrutura. Se o valor percentual for positivo, eu te passo o percentual positivo. Se ele for negativo, eu tenho uma trava que ele te dá um valor de retorno de renda fixa, independente do valor da queda da ação. Tá? Então, os certificados de operações estruturadas, os COIs, eles trabalham, tem vários jeitos de você construir essa estrutura. Estou dando apenas um exemplo com um ativo, pode ter uma carteira de ativos. Tá? Então, essa estrutura ela é feita para garantir para o investidor uma parte de exposição ao mercado de renda variável até um determinado nível, a partir do qual aquele investimento que você estiver fazendo, ele já vai ter uma parcela de renda fixa.
Note que a estrutura do COI ela não é feita para apenas favorecer a quem está investindo. Então, obviamente, as empresas, as corretoras, os emissores que fazem os estudos dos COIs, eles estudam o mercado e eles fazem uma estrutura para o COI que dê um retorno financeiro, que pode não ser um retorno financeiro maravilhoso para você, e você vai ver um exemplo aqui, nós vamos analisar esse exemplo para saber até que ponto que ele vale a pena, tá? Até um determinado nível em que você vai receber algum rendimento positivo, mas que também quem está emitindo também tenha um retorno, também tenha um lucro. Então a estrutura que é criada no COI, ela não é feita apenas para tirar o risco do investidor. Ela é feita para, sim, parcialmente tirar o risco da exposição do investidor em renda variável, mas dar lucro para quem fez a emissão daquele COI. Então, as estruturas elas são criadas pelas corretoras para fazer um compromisso entre um ganho com segurança para o investidor e um retorno financeiro para a corretora, para o emissor daquele COI. Tá? Bom, então como vai ser a nossa ideia aqui? A gente vai pegar um COI qualquer, tá? Eu já investi em alguns certificados desses, em alguns eu fui bem sucedido, em outros nem tanto assim. E aí, ao longo do tempo, eu aprendi a dar uma olhada nesses COIs com um olhar um pouco mais crítico, sobretudo em relação a outros investimentos, tá? Para saber se aquele determinado título, se aquele determinado COI, se aquele determinado certificado faz sentido para mim ou não. E eu gostaria de discutir isso com vocês, né? Para a gente dar uma diquinha para vocês aí, quem sabe que não vai ser útil, né? Então eu estou aqui com um site da corretora XP aberto. Estou escolhendo a XP apenas porque eu tenho acesso a ela, tá? É a corretora que eu uso, tá? Nenhum tipo de propaganda para XP, não estou recebendo nada por isso. E já estou aqui na aba de investimentos para os COIs. Então eles vão fazer aqui algumas descrições para você, vai explicar mais ou menos qual é a ideia, né? Mas o principal mote apresentado pelas corretoras para te vender o COI como uma opção é uma opção de diversificação em que você vai poder eventualmente entrar no mercado de renda variável dosando um pouco o seu apetite a risco, tá? Mas te colocando alguma exposição nesse mercado e com algum calço, com algum suporte de renda fixa caso o investimento não dê certo para você. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Bom, estamos aqui então no site da XP. Está aqui o site do COI, né? Então ele fala aqui mais ou menos o que é o investimento, como é que funciona, né? Dá umas dicas gerais, né? Coloca aqui para você entenda mais com o FAQ para você verificar, né? Faz algumas recomendações com base no seu perfil, naturalmente, né? E aqui, no caso da XP, qualquer corretora, ou a maior parte das corretoras, elas vendem o produto COI para você. Então, eventualmente, os COIs que estão disponíveis aqui não vão ser os mesmos que você vai ver lá na sua corretora, tá? Então, tudo que a gente vai fazer aqui é baseado nesses, mas que se você usar as mesmas ideias, você vai conseguir analisar qualquer fundo que você esteja estudando, tá? Bom, aqui no caso da XP, ela te apresenta aqui uma sequência de COIs disponíveis, tá? E por uma métrica deles mesmo, eles calculam ou eles te falam qual que é o risco associado àquele COI. E o que a gente está falando aqui de risco? Risco é o perigo de você perder o seu dinheiro, ou o perigo de você não ganhar uma rentabilidade positiva no final do período, tá? Ele mede exatamente o quanto que esse COI ele pode ser arriscado com relação ao seu inicial, de você perder esse valor inicial ou perder uma parte dele, tá? Então existem aqui várias opções, né, que você pode escolher. Aqui ele fala qual que é a data de reserva. Existe uma data limite em que você pode fazer a reserva para você entrar nesse COI. Você tem aqui a aplicação mínima que você precisa fazer. Então alguns são de 5 mil, outros a aplicação mínima que você vai precisar colocar é um pouco mais alta. Tem COIs aqui até de 300 mil para um público com um poder aquisitivo um pouco mais alto. E todo COI também tem um prazo. Tá? Então, o COI é basicamente um investimento em que você vai entregar uma parte dos seus recursos para a corretora durante um tempo. Esses recursos eles vão ficar imobilizados lá na corretora, né? E você vai receber o retorno desse investimento apenas depois daquele vencimento que foi acordado. Então, temos aqui prazo de 24 meses, 60 meses, 36 meses, que é o prazo que você admite deixar esse recurso com a corretora para ela fazer o trabalho desse dinheiro, para ela fazer com que esse dinheiro renda para ela, a corretora, e
ao final desse prazo de investimento, ela te entregar o retorno desse investimento que você fez com base na estrutura do COI criada, tá? Bom, a gente vai estudar aqui, né, este COI aqui em particular. Deixa eu encontrar esse que está marcadinho aqui em azul, tá? XP, IBOV, IPCA mais alta com nocaute, tá? Então, ele explica que basicamente o que é esse COI. É um COI com call de nocaute, 100% capital protegido. Esses termos aqui eles se referem muito a como que a estrutura do COI ela pode ser construída de acordo com o que exige a legislação, tá? E ele dá para você aqui algumas informações. Por exemplo, esse COI aqui, a gente está falando aqui em fevereiro de 2023, então ele tem uma data de reserva até as 11h30 do dia 24. Você precisa de no mínimo R$ 5.000 e um prazo de 36 meses. Bom, quando você entra aqui no site, né, e você vê isso aqui, você já tem aqui, você passa aqui o mouse em cima, aparece lá, investir ou saiba mais. É muito importante que antes de você entrar em qualquer investimento, você conheça bastantes informações a respeito de como que esse investimento funciona. E quando se trata de um COI, em que a estrutura do investimento é feita pela corretora, visando, como eu disse para você, uma parte de retorno para você, mas também uma parte de retorno para ela, é muito importante que você entre nesse investimento conhecendo o investimento. Então, jamais entre num COI sem fazer um estudo prévio dele. Mas como que eu vou fazer esse estudo desse COI? Quais as informações que a corretora tem que me entregar, que o emissor desse COI, desse certificado, ela tem que me entregar para eu poder fazer esse estudo? Bom, se você clicar aqui em Saiba Mais, vai ter algumas informações lá. No caso aqui da XP, ela vai colocar lá algum informativo do mercado, né? Mas se você clicar aqui em Investir, no caso desta corretora que eu estou tratando aqui, né? Ela vai apresentar para você aqui algumas informações a respeito desse cara e ele já vai te perguntar quanto que você quer investir. Só que lá embaixo tem 2 campos que você tem que marcar. Declaro que li, entendi e estou de acordo com o termo de risco do COI, que é exatamente onde ele vai te falar os riscos desse tipo de operação financeira, tá? E recebi um exemplar do Documento de Informações Essenciais, o DIE, previamente à aquisição do COI e tomei conhecimento do seu funcionamento e riscos. Pessoal, esse documento de informações essenciais, como o próprio nome fala, é essencial. Você tem que ler esse documento. Antes de entrar no COI, você tem que acessar esse documento e dar uma lida nele. Por quê? Além de algumas informações básicas a respeito do investimento, da estrutura, ele te fala qual que é a própria estrutura remuneratória do COI. Ele te fala informações, por exemplo, quais são os ativos vinculados nesse COI. Ele vai te falar quais são as situações em que você vai sair ganhando ou perdendo nessa estrutura do COI. Então é essencial que você leia esse documento, e esse é um documento obrigatório. Quem faz a emissão do COI é obrigado a te entregar este documento para você ler. Só que aqui está aqui os 2 campos. Em geral, a pessoa vem aqui, marca aqui, fala o valor da reserva lá, sei lá, 5, 10 mil reais e vem aqui reservar. A partir do momento que você reservou, os dados estão correndo, então já não tem muito mais coisa que você possa fazer. Claro, você sempre pode cancelar a sua reserva, mas é muito importante que antes de você entrar em qualquer investimento, você conheça ele, tá? Então, a dica que eu te dou aqui é que antes de fazer qualquer coisa no COI, a primeira dica é, antes de fazer qualquer coisa com o COI, acesse esse documento de informações essenciais e leia ele. Isso é fundamental, tá? Aqui no caso desse investimento, eu estou com esse documento aberto. No caso desse cara aqui, vamos ver o que ele é mais ou menos, tá? Eu tenho aqui uma descrição geral, então documento de informações essenciais do certificado de operações estruturadas, tá? Eu tenho aqui as características gerais, né? Então ele fala mais ou menos como que funciona, ele fala quem que é o emissor, quais são as datas associadas, né, a esse investimento, quando que você tem, até quando que você tem para fazer a reserva, quando que é a primeira valoração, ou seja, quando o índice associado àquele COI ele é averiguado pela primeira vez, a data de valoração final, ou seja, quando que aquele índice vai ser avaliado de novo lá no vencimento para calcular o seu rendimento, tá? Qual o índice ao qual está vinculado este COI? Todo COI ele tem uma parte de renda variável. Então, todo COI está vinculado a um índice ou uma carteira de índices de renda variável. No caso, esse COI ele é vinculado ao Ibovespa, que é um índice que reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Valores da B3, tá? A B3 que é a nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil, tá?
Então, no caso, o nosso ativo subjacente, ou seja, o ativo que baliza a estrutura do COI que a gente está discutindo, é o Ibovespa, né? Bom, outras informações que ele apresenta aqui, ele faz uma descrição geral do COI, né, da estrutura do COI. Então, a estrutura possui um capital protegido e na data de vencimento, lá na frente, ela paga um retorno baseado no desempenho do ativo subjacente, que é o Ibovespa, e do remunerador adicional. Nós vamos falar dele já já. E não há risco de variação cambial. Como é um índice aqui do Brasil, e esse remunerador adicional que eu vou discutir ele daqui a pouco também é um índice brasileiro, você não está sujeito à variação do real, por exemplo, ao dólar. Tá? Ele fala que há algumas informações também, por exemplo, né, valores iniciais, né, o investimento mínimo que você precisa ter para entrar nessa operação, que é R$ 5.000, né? Com a valoração, a data de início, a data de fim, você já sabe também quanto que é o prazo desse investimento. Ele é um investimento de 36 meses. E aqui ele apresenta um remunerador adicional que alguns COIs têm vinculados a ele. Então você tem um índice que é um índice de renda variável, que no nosso caso é o Ibovespa, e tem um remunerador adicional que, em geral, é um índice de renda fixa, que apesar dele também variar ao longo do tempo, ele pelo menos é um índice compactuado e que você conhece, você sabe qual que é. Tá? Ele não está sujeito às flutuações, à volatilidade tão intensa do mercado de ações. Então, no caso aqui, o remunerador adicional é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação. A instituição financeira vai construir uma estrutura usando o ativo subjacente, que é a Ibovespa, e esse ativo ou esse remunerador adicional, que é o IPCA, para balizar o seu rendimento nas várias situações que ocorrer com base no Ibovespa, tá? Que é o ativo subjacente. Então, todo COI ele está vinculado a um ativo subjacente de renda variável. E ele pode ou não ter um remunerador adicional ou um outro índice que baliza o rendimento de renda fixa. Tá legal? Mas isso é uma construção da estrutura dada pelo emissor. Então ele constrói essa estrutura e apresenta para você. Bom, aqui tem algumas explicações com relação à própria estrutura e, em geral, todo documento ele apresenta uma coisa como essa para você, um gráfico como esse. Esse gráfico ele demonstra exatamente a estrutura do COI, como que o COI é construído e como que o COI vai te remunerar ou não de acordo com a flutuação do índice do ativo subjacente, que no nosso caso é o Ibovespa. Note, as únicas duas medições que contam para averiguar o ativo subjacente, neste caso, é a valoração inicial, ou seja, a data que começa o seu COI, que é essa aqui. Vamos voltar lá em cima, aqui, ó. 24 de fevereiro de 2023. Então, ele só mede o índice neste momento e a variação percentual desse índice, desse ativo subjacente, lá na valoração final, que é 24 de fevereiro de 2026. Tudo o que acontecer com o Ibovespa no meio do caminho não interessa para o COI. Só interessa o valor do ativo no começo, na valoração inicial, e a relação percentual disso, a variação percentual desse ativo, lá na valoração final, que vai ocorrer 36 meses depois. Então, diferentemente do Ibovespa, em que você vai estar lá sujeito à variação do índice ao longo do tempo, em toda essa janela, no COI, ou nessa estrutura de COI, você só vai estar sujeito a ela da valoração inicial e na valoração final, observando qual que foi o ganho ou a perda percentual do Ibovespa nessas duas observações, nesses dois instantes de observação, tá? Então vamos lá, como é que está estruturado esse COI que a gente está discutindo? Aqui eu tenho um gráfico em que ele te mostra a variação do ativo subjacente, ou seja, do Ibovespa, e o retorno que você vai ter em relação ao seu valor nominal, o valor inicial que você colocar no investimento, sabendo que o mínimo que você pode colocar é R$5.000, tá? Bom, então aqui o que a gente tem? A gente tem a seguinte situação. Se o Ibovespa performar negativamente, ou seja, se o valor do Ibovespa nesses dois instantes de observação ele cair, ou seja, lá na data de valoração final, o valor do Ibovespa, do índice Ibovespa, for menor do que na valoração inicial, você vai receber a remuneração, o remunerador adicional, que é exatamente o IPCA acumulado no período.
Então, basicamente, esse remunerador adicional ele vai corrigir para você a inflação desde o início da valoração inicial, início do plano, que ocorre lá na valoração inicial, até o fim do COI, que vai ocorrer lá na data da valoração final. Então, ele vai te pagar aqui, caso o Ibovespa seja negativo, ele vai te pagar o IPCA. Ele vai corrigir a inflação do período para você. Se o Ibovespa ele variar positivamente entre essas duas observações, tá? Ele vai te pagar exatamente o valor do retorno percentual do Ibovespa mais o remunerador adicional. Então, por exemplo, vamos supor o Ibovespa cresça percentualmente de 20%. Você vai receber esses 20% mais o remunerador adicional, ou seja, mais o valor do IPCA acumulado dentro dessa janela de observação. Tá? Então, além de receber a variação percentual do Ibovespa, você ainda recebe a correção da inflação. Parece ótimo. Só que, se depois de 36 meses o Ibovespa crescer mais que 60%, é aplicado um nocaute, ou seja, você não recebe mais a variação percentual do Ibovespa. Então, se o Ibovespa no período ele crescer 100%, você só recebe a remuneração adicional. Ou seja, você só recebe ali a inflação acumulada no período. Note que isso aqui é um limitador de ganho para você. Ou seja, se isso aqui fosse um ganho ilimitado, você ia receber sempre a variação do Ibovespa mais a correção da inflação, que seria maravilhoso. Mas o emissor deste COI fez isso exatamente para limitar o seu ganho e, em consequência, aumentar o retorno dele. Ao escolher essa barreira de alta aqui de 60%, a corretora fez um estudo, o emissor fez o estudo de mercado e ela avalia que sim, há a possibilidade do Ibovespa crescer mais que 60%, assim também como há a possibilidade dele crescer menos que 60%, assim como há a possibilidade dele cair. Mas, obviamente, quem faz a emissão do COI e que ele tem que garantir um retorno para você no final de 36 meses, é óbvio que eles vão levar isso em conta e eles vão limitar um pouco também a perda deles. Porque eles precisam ganhar dinheiro e eles querem ganhar dinheiro. E eles vão ganhar dinheiro com o dinheiro que você coloca, né? Uma dúvida comum aqui é o seguinte, tá, mas nessa situação aqui, ok, a partir de 60% aqui, que seria essa variação da barreira de alta, né? Eu paro de ganhar a variação do Ibovespa, mas eu continuo ganhando a remuneração adicional, que no caso é a correção do IPCA. Então eu estou me dando bem também. Sim, só que você tem que se lembrar que quando você deposita esse dinheiro na corretora para ela aplicar esse dinheiro do COI, para ela utilizar esse dinheiro na construção do COI, você está entregando esse dinheiro para a corretora para que ela possa fazer o que ela quiser com o seu dinheiro. Ela não precisa, não é obrigado por lei a usar o dinheiro que você está colocando no Ibovespa, por exemplo. Ela não precisa comprar o Ibovespa. Ela vai fazer o estudo financeiro dela, ela vai ter aquele recurso, ela vai aplicar esse recurso como melhor lhe aprouver. O que ela está dizendo é o seguinte, que você está entregando esse recurso para ela, vai estar deixando ele congelado por 36 meses e, ao final de 36 meses, ele se compromete com você a te entregar essa remuneração que é baseada em índices de mercado. Tá? Então, se eventualmente você está aqui, eu vou receber a remuneração adicional que é a correção do IPCA, então eu não estou perdendo tanto assim. Fato, mas isso não quer dizer que a corretora não está ganhando muito mais do que a variação do IPCA sobre o seu investimento, porque ela está com seus recursos e ela pode fazer com eles o que ela quiser. A única coisa que ela tem que se comprometer é te entregar isso aqui. E é exatamente por isso que também aqui no documento de informações essenciais, há também algumas informações a respeito dos riscos associados a esse investimento. E um dos riscos associados ao investimento, da estrutura do COI, é exatamente o COI não dar conta de te pagar, ele quebrar. Tá? Então a instituição financeira que é o emissor do COI quebrar. No caso aqui, a instituição financeira é a própria corretora XP, é uma empresa grande, né? Então a gente quer crer, né, que a XP ela tenha bala na agulha para honrar os compromissos financeiros com os quais ela assume. Tá? É óbvio que quanto maior a instituição, quanto mais consolidada a instituição, mais possível é que essa afirmação seja verdadeira, mas nada impede que no prazo de 3 anos a empresa quebre. E o COI ele não está amparado, por exemplo,
para aquele fundo de garantidor de crédito, o FGC, que baliza, por exemplo, os rendimentos de CDB, tá? Aqui, se a empresa quebrar, você não vai ter aquela proteção de R$ 250 mil por CPF, que é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? O FGC, tá? Então, esses riscos associados ao emissor você tem que observar também. Então, você tem que ler aqui, saber quem que é o emissor, dar uma olhadinha no mercado para saber se esse emissor ele é confiável ou não, tá? Então, o recado nosso nesse momento é que você tem que ler esse documento de informações essenciais, porque ele é essencial. É com ele que você entende como que essa estrutura funciona e se ela faz sentido para a realidade de retorno que você deseja ou não, tá? Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo a gente deu uma pincelada geral a respeito do que são os COIs, como que são montadas as estruturas, as principais informações que você precisa ter em mente para poder analisar a análise do documento de informações essenciais. Enfim, a gente, através de um exemplo de um COI que a gente escolheu aqui, passar para vocês as informações para que você comece a entender mais ou menos como que o COI ele é estruturado. Então isso é legal. Se você tiver aí imaginando entrar numa operação aí de COI, né? Eventualmente você ser capaz de fazer essa leitura, fazer esse primeiro pente fino para poder tirar suas dúvidas, tá bom? Bom, num outro vídeo que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, a gente vai pegar esse próprio certificado que a gente discutiu aqui, né? E vamos fazer uma dissecação completa dele, comparando a rentabilidade ou cenários de rentabilidade dele com outros investimentos e verificando se ele de fato cumpre o que promete. Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo, te convido a assistir. Para o momento, se o vídeo te agregou alguma coisa, eu peço aí que você dê um joinha pra gente, se inscreva no canal, ative as notificações e comente lá qual faz sentido para você, por quê? Gostaria de sugerir aí algum certificado para a gente poder analisar junto com vocês aqui, tá bom? Gostou do material? É isso aí, faça os seus comentários, vão ser sempre muito bem-vindos, a gente vai tentar respondê-los. No mais, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigado, até mais. Valeu, tchau.